esse programa é um programa um pouco mais, um pouco menos vivencial no sentido de fazer trabalhos pessoais. Isso às vezes acontece, tá? E é sempre bem-vindo o nosso crescimento, mas ele tem um pouco de foco, um pouco mais no aprendizado mesmo, naquilo que vocês vão levar para o Enneagrama lá fora, tá? Ele não tem tanto uma pegada, pelo menos não começou assim, e sempre, às vezes muda no meio do caminho, do foco na autotransformação, embora isso vá acontecer, mas ele tem um foco muito grande em aprendizagem também de conceitos e autoavaliações, tá? Então sim, isso é uma das características desse programa. Outros programas têm outras caras, como a maioria de vocês sabe, mas nada impede de o campo resolver mudar as coisas pelo meio do caminho, desde que a gente cumpra o nosso objetivo, tá? Eu trago o Ken Wilber porque acho que muitos que estudam a consciência conhecem o Ken Wilber. Ele é o Einstein da consciência, dizem, né? É o criador da teoria integral, da união da alma e dos sentidos, enfim, talvez um dos seres humanos mais respeitados no mundo da consciência, no planeta Terra inteiro. E o Ken Wilber, não sei se alguém já reparou quem é que fala sobre este livro atrás dele. Nunca? É o Ken Wilber que recomenda a leitura deste livro, tá? O Ken Wilber e o Russ são amigos pessoais. E eu, há um tempo atrás, eu fui fazer uma prova para fazer mestrado na Universidade Kennedy, nos Estados Unidos, em estudos da consciência. Acabei não seguindo, e Enneagrama é uma das disciplinas em todas as escolas integrais. Dentro do modelo integral, o Ken Wilber considera que para autodesenvolvimento é o Enneagrama, e dentro desse ponto, né? Para quem conhece a teoria integral, ela tem então todas as dimensões e verticalizações. E essas palavras são do próprio Ken Wilber, né? Então, o Enneagrama sem os níveis é reduzido a um conjunto horizontal de categorias. Isso não é integral. Não dá para aprender esse sistema sem a sua dimensão vertical, que tem a ver com toda a complexidade humana, que tem a ver com o seu desenvolvimento de fato numa escala integral. E conforme vocês forem tomando contato com isso, vocês vão se dar conta que não faz o menor sentido você falar em comportamentos dos tipos do Enneagrama. Não tem nenhum comportamento de um tipo do Enneagrama que caracteriza 100% das pessoas daquele tipo. Tudo no Enneagrama das personalidades é level dependent, depende do nível de consciência, tudo, absolutamente tudo. As motivações centrais, os comportamentos, os mecanismos, tudo depende do nível específico de consciência. Então, a gente vai começar a se dar conta que muitas vezes a gente fala de coisas que pertencem a níveis específicos como se elas pertencessem a um espectro inteiro. Um corte, né? Em algo que é uma espiral, a gente está fazendo um corte específico. Quando eu falo a gente, é 99% do trabalho que acontece no Brasil, tá? Ok, faz parte do processo. Aqui só para vocês terem uma ideia, então é um grau só, o que vocês estão aprendendo é diretamente do Criador, tá? Então um contato direto aí com o Russ, aí há vários anos, o meu aprendizado é direto lá, mas envolve também algumas coisas ligadas a desenvolvimentos nossos, aqui meu, do Roberto, outras escolas, estudos de Gurdjieff, outras linhas, estudos do Enneagrama integral. Então a gente acaba dando a nossa cara de fato, né? Mas o que eu estou trazendo para vocês vem direto da fonte, não tem intermediários, então acho que isso é legal também saber. Os tipos do Enneagrama aí, das personalidades, eu acabo colocando das personalidades porque para mim, hoje, eu estudo muito o Enneagrama de processo e outros Enneagramas, então às vezes acabo tendo que me pontuar se eu estou falando de uma coisa, se eu estou falando de outra. Mas enfim, como a gente sabe, tem muitos nomes aí para esse corte, né? Isso aqui é um corte específico dessa figura em movimento, em espiral, que existe aí dentro desses 9 pontos específicos aí. Eu sempre gosto de colocar esse chart, tem uma comparação muito legal, né? E aí o pessoal lá do SEC, o Moisés fala muito em ir acordando os diferentes chakras, né? E acho que muito em centro de gravidade também, imagino. Qual é aquele que você já masterizou? Talvez você tenha até acesso a outros, mas o quanto você vai masterizando, né? E aí esse posicionamento é muito legal. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta, tá? São pontos de vista. Então, o quanto, o pessoal que não
instinto, né? Todos os nossos instinto social, instinto sexual e autopreservação associados aos 3 chakras mais básicos. E se você for para Gurdjieff, o Gurdjieff não fala em chakras, mas ele vai também falar do motor, e nós estamos falando em cérebro reptiliano, então nós estamos falando assim, onde a maioria da humanidade se encontra, tá? Onde a maioria da humanidade tem os seus comportamentos motivados, né? O que domina o meu corpo para fazer um movimento específico? Na maioria das vezes é instinto, tá? Então, se a gente for falar em instintos como comida, sobrevivência, sexo e pertencer a grupo, vamos falar os três instintos do Enneagrama, 90% dos comportamentos do ser humano médio é comandado por instinto. Por isso a importância deste tema muito onde você é mais pego, tá? Onde está, vamos o teu principal demoninho ali para espiralar para baixo, na minha opinião, é algo a ser estudado ainda. Eu estudo muito pela minha experiência, mas para mim é onde a sereia canta mais forte, é onde você corre o risco maior, tá? Depois que você já deu uma limpada no seu tipo, estabilizou, mas qual é a porta de entrada onde você vai tombar mais fácil? Pode prestar atenção no teu instinto dominante, principalmente, alguns outros tipos de dinâmicas da tua infância específica, que podem ser portas de entradas para você espiralar para baixo. Você vai espiralar segundo o seu tipo, mas o convite específico, às vezes, também depende da área da vida que está mais resolvida, menos resolvida, de imprints, de uma porrada de outras coisas que tem no meio aí, tá? Em algum momento, a gente vai parar e vai fazer uma análise de roda da vida. Por quê? Os níveis de desenvolvimento são dependentes da roda da vida. Sempre é possível você ter um centro de gravidade, por exemplo, na área de trabalho, você está num centro de gravidade 5, 4, 3 até, e numa área de relacionamento a 2, você está num centro de gravidade 7, 6. Tá? Então sim, o teu nível de consciência depende da área da tua vida, ele é variável. Há um centro de gravidade total do seu ser, não tenha dúvida, mas há áreas da tua vida que você exprime e expressa uma consciência mais alta, e há áreas da sua vida que você expressa uma consciência mais baixa. Isso é muito fácil de observar. Para mim, as coisas mais óbvias olhando para mim mesmo, tá? De você bater o olho e falar, lógico que é isso mesmo, né? Eu falo que no meu trabalho como instrutor, eu opero em nível 3, às vezes 2 de consciência médio, né? Se eu for para o meu trabalho como empresário, nível 4, 5 às vezes. Se eu for às vezes, né, dificuldades específicas em alguns relacionamentos, né, pode ser que eu opere no 5, ou determinados convites que você tem ali. Aquele dia, muito estresse, está cuidando de filho, não sei o que está acontecendo, você desce ali para o 6, tem momentos ali, depois você volta, tá? Então, mas, por exemplo, é claro para mim que se eu for falar na área da minha vida, espiritualidade, ou na área da minha vida profissional, treinador, professor, o meu nível de consciência médio é muito mais alto do que nas outras áreas. Na área de relacionamento a 2 é muito bom, mas não é o mesmo nível de consciência. Tenho dúvida. É como se fosse outro Nicolai. É a mesma coisa, é o mesmo eu. Tudo isso são possibilidades. Mas o nível de consciência depende da área da vida. E muitas vezes você precisa ir olhar qual é a área da tua vida que está limitando o teu nível de consciência como um todo crescer. Está aparecendo lá a mesma dinâmica. Em outras áreas da vida você está mais livre do que a gente vai ver. Tudo vai ser uma tensão, uma entre o que a gente chama de medo básico e desejo básico de cada tipo do Enneagrama, né? O Basic Fear e o Basic Desire. Essa relação é que vai comandar toda a função do seu tipo e as escalas de níveis. Você pode ter resolvido este problema mais numa área da vida do que em outra. Super ok. E a mesma coisa, tá? Os níveis de consciência, eles vêm e vão em você várias vezes por dia. O tempo inteiro, você sobe, desce, vai, vem, ele tem uma fluidez. A gente vai ver que o tamanho da fluidez depende de algumas coisas, e o centro de gravidade também depende de outras, mas é normal essa fluidez, faz parte. O ser humano não é estático, o ser humano é fluido, tá? Isso faz parte da natureza. A gente vai fazer aqui, eu deixei os originais lá, mas enfim, tem algumas coisas em inglês, mas não são necessárias, eu deixei mais figura mesmo. Então a gente tem aqui em cima os níveis 1, 2 e 3, o que o Dom Riso chama de níveis saudáveis do eu,
da personalidade. Eu gosto muito desse nome, níveis saudáveis, e não níveis desenvolvidos, iluminados. Não, saudáveis, ou níveis de liberação, de libertação. Por que libertação? Porque quanto mais você desce, mais você está preso no teu tipo do Enneagrama. Não só nele. Você está preso em tudo na sua vida. A esfera da tua consciência se contrai de uma tal maneira que tudo que te resta aqui embaixo é medo, é autopunição, é julgamento, é destruição de si e dos outros, através de muitas estratégias e todas as coisas mais dark que a gente imagina, independente do tipo que você está. A distância da luz é tamanha, você só vai ter um jeito particular de se autodestruir, destruir aos outros, tá? Aqui em cima, o teu grau de liberação já é tão legal que, independente do teu tipo de Enneagrama, você tem já uma vida e uma interação interpessoal muito legal na maioria dos momentos. Lembrando que nós somos flexíveis, a gente vai cair, não é porque uma pessoa atingiu o nível 2 que não vai lá ter os seus comportamentos de nível 5 ou 4, dependendo do momento. Pode ser, é possível. Claro que vai ficando cada vez mais difícil, você vai diminuindo o range que você tem, mas isso está na esfera das possibilidades, sempre está. E a observação disso faz bastante diferença para você, tá? Curva assim, eu diria que, vamos dizer aqui que aqui está os níveis 4, 5, 6 na humanidade, aqui está, vamos dizer assim, os níveis 7, 8, 9, 1, 2, 3, né? Então, tem muito mais gente aqui do que aqui, tá? Isso é o normal, tá? Então, o que a gente quer? Na verdade, a gente quer fazer isso com o mundo, com o planeta, com o lugar que a gente quer jogar a curva para o lado, certo? Aí o nosso normal passa a ser outra coisa. E aí a gente ainda vai ter essa possibilidade, ainda vai ter essa. Mas é isso que a gente quer fazer, mudar a curva como um todo. Mas isso existe, sempre vai existir o que a gente chama de níveis normais. Normalmente, quando a gente olha para descrições psicológicas de tipo do Enneagrama, essas mais básicas aí que estão na internet, enfim, que a gente tende a descrever os tipos por muito nível 5, nível 6, algumas coisas são sonhos de nível 2, a gente fala. A gente vai mostrar que todos os tipos se veem no nível 2. Independente do nível que ele se encontra, ele acha que ele está no nível 2. Sim, não importa onde você esteja, se você for se descrever, você vai achar que você está no nível 2. Uma forma, é uma tendência de espelho do nível 2 que a gente vai ver. O que a gente faz, né? O que a gente quer fazer com a gente mesmo? Isso aqui pode ser uma população inteira ou pode ser o nosso range. Se eu falar que o meu centro de gravidade está aqui no 5, eu também vou ter essas visitas e essas aqui, tá? Como possibilidades. Quero mexer. Há curvas que são mais largas, tá? Tem pessoas que têm outra curva. Tem cara que tem curva assim. Assim como tem cara que tem curva assim. Isso faz diferença, tá? A gente vai ver que faz diferença. De destruição, de despedaçamento psicológico. É patológico, tá? 7, 8, 9 é patológico. Não tem dúvida sobre isso. A gente vai ver uma coisa importante daqui a pouco. Nos níveis 4, 5 e 6 é onde a maioria opera, existe uma funcionalidade, a personalidade está mais ou menos montada, o teu centro de inteligência da tua tríade está distorcido, está causando uns probleminhas lá, você está lá meio distante do que você mas você não está desconfigurado, tá? Aqui embaixo você está. Aliás, uma coisa que a gente vai ver é nos níveis de baixo, a gente fala que não tem muita saída sozinho, tá? É obrigatório nos níveis 7, 8 e 9. A única coisa que você pode fazer é meio se abrir para ajuda. Sozinho você não sai desse buraco. Mas aí qual é a decisão? Estou aberto a que alguém me ajude. Peço que alguém me ajude. Daqui para cima, teu trabalho pessoal consegue te fazer subir de escadinha. Já tem 2 centros de inteligência ainda mais ou menos operando direito. Aqui embaixo os 3 foram para as cucuia. Então não tem nem como meio que se apoiar, tá? Então é muito importante. Outra coisa importante, gente, é muito doido isso que eu vou falar para vocês, mas vai acontecer. Existe uma vibração energética específica em cada um desses pontos. Quando a gente entrar aqui, mexe na nossa vibração. E da sala, mesmo na descrição. Eu confesso que
para eu montar isso aqui, eu tive que pedir ajuda algumas vezes, né? Cheguei a ligar para o Roberto, porque afeta a tua energia. Então nós vamos tomar muito cuidado. É só uma descrição? Mas mexe no campo. E mexe mesmo. Então, não é nossa intenção, eu quero que a gente aprenda sobre isso, nós vamos fazer algumas práticas até para entender um pouco no corpo o que é isso, mas a gente tem que estar muito atento, porque você começa a descrever uma determinada coisa, mexe no campo inteiro, e a sua energia começa a contrair, e começa a vir umas coisas meio... Então vamos ficar atento com isso só, tá? Principalmente porque você vai ver o teu tipo, e você vai olhar uma série de descrições, e ao ler essas descrições, você vai ser convidado a... Não cai nessa armadilha, ok? São só descrições. Não é você. Não é você de jeito nenhum, tá? Mas faz parte. Eu falo que aconteceu comigo escrevendo isso. Então, o quanto é importante essa coisa de onde está o nosso foco. Quando está o nosso foco. É muito forte essa coisa de foco, tá? De onde está. Mas nós faremos isso de um jeito leve para aprender e vamos estar nos monitorando o tempo inteiro para não cair em nenhum tipo de auto-julgamento e nem de auto-punição e nem de, nossa, olha como eu sou. Você não é nada disso. São possibilidades e reações e mesmo quem você vai olhar, você vai entender que isso são só sinais de desespero, de distância da luz. Não tem nada que não seja isso, tá? Mas ainda assim vai mexer no campo em alguns momentos. E eu vou estar prestando atenção nisso. Agora mesmo ele já mexeu um pouquinho. Mas a gente vai cuidar bem disso, tá? E aí isso é legal porque serve para nós como aprendizado experiencial do que é a vida lá fora. Da diferença de aonde você vai colocar o teu foco. O que você vai fazer com o outro e com você. Nós vamos sentir um pouquinho isso na pele. E aí você multiplica isso pelo planeta inteiro e vê no que dá, tá? Não acho ruim a gente sentir um pouco. Porque isso não vai nos dar aprendizado para falar, opa, olha onde eu posso estar operando muito tempo, o tipo de campo que eu estou criando e, obviamente, tudo que vai se seguir o invisível na esfera do visível, né? Vamos dizer assim. Muito bem, os níveis de cima muito mais libertos dos hábitos, da mecânica, não é tão mecânico, os níveis do meio são mais mecânicos, tá? Os níveis de cima a liberdade é muito maior, são níveis de fato de liberação, de uma liberdade, e possíveis pra gente, não estou falando de nada absurdo, estamos falando de coisas que nós pisamos lá, bastante, e que legal, é isso que é o nosso caminho, praticar mais isso, estar mais aí, entender o medo e o desejo básico do nosso ponto de consciência e ir subindo, né? E entender que a gente não é nenhuma destas coisas, são possibilidades. Aqui tem essa figurinha, o que acontece? Vai ser muito legal cada um de vocês descobrirem de uma forma muito honesta, porque não tem nada de errado com isso, tá? A verdade sempre te liberta. Aonde que é o teu ponto de gravidade hoje em dia? E você vai se dar conta que ele já foi em outro lugar. Atrás, nós que estamos nesse caminho de desenvolvimento, o teu ponto de gravidade nos níveis sobe ao longo do tempo. Pode descer? Pode. O ganho que eu tenho é para sempre? Não. Existe uma grande tendência de ser o caminho natural, mas se eu posso cair, posso. Tá? Mas é lógico, eu vou construindo uma estrutura, vou ficando maior, vou tendo mais presença, é muito mais difícil, né? Mas é legal você se ver que nos momentos da vida é diferente. Se eu pegar meus 18 anos, eu diria que bem meu centro de gravidade devia estar entre 6 e 5. Hoje eu acho que eu estou aqui na linha entre 4 e 3. Talvez mais no 3, em boa parte da vida, em outras escorregando para 4 e para 5. Acontece isso sim. Minha autoanálise, vamos dizer assim, é legal você fazer a tua autoanálise, você se dá conta e também qual é o range, né, a variação que você tem. Há pessoas que estão, e aí isso aqui é legal, acho que o Dom Riso fala uma coisa legal, que é mais ou menos isso, que é isso aqui, ó. Digamos que você está aqui operando, vamos dizer aqui, você tem duas faixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí você tem o outro cara aqui que também tem essa mesma possibilidade.
E aí vamos dizer que você é uma pessoa que está no nível de consciência gravidade 5, mas você vai daqui até aqui, por exemplo, sei lá. Você acessa isso aqui, você vai lá meditação, trabalho espiritual, ou sei lá o que, acessa aqui, tem determinadas questões da tua vida que te convidam, te puxam aqui embaixo. E aí você tem uma outra pessoa, de repente, que está num grau de consciência já aqui em cima, e que acessa o 2 desce a um 5, por exemplo. Também é possível, tá? Aqui vocês meio que se encontram, tá? Vocês conseguem conviver mais ou menos aqui, ó. Mas há questões aqui que estão fora da convivência desse cara aqui, tá? E há questões aqui que são imperceptíveis para esse. O que é normal, isso também é muito fácil de ver. Você pensar nos teus amigos, nas pessoas que convivem com você e que, por exemplo, ou se dedicaram muito mais do que você para desenvolvimento pessoal, ou se dedicaram muito menos. E aí você vai ver, você vai lá e encontra teu amigo no final de semana, tem uma determinada faixa que você consegue. Uma boa, conviver, fazer o seu churrasco, brincar e tal. Quando desce para uma determinada faixa, você não consegue mais. Você fala, opa... E às vezes você até percebe, eu já morei aí. Mas agora não rola mais. Eu tô falando da minha experiência, não é lido. Isso eu passo todo final de semana, tá? Já morei ali, mas puta, agora não... Dou uma pisadinha, no dia seguinte já não vai. Volta. E ao mesmo tempo, tem determinadas áreas aqui que você vai que não vai ter ressonância aqui, tá? Então... Isso tem a ver com o relacionamento que você tem, com as pessoas que você convive, tua família, quem você trabalha. Isso faz diferença, tá? Onde você se encontra, onde você não se encontra, tem essas variações aí. Não impede o relacionamento, mas há limitações, há efeitos dessa coisa toda, tá? Quanto mais trabalho espiritual você fizer, no sentido de meditação, desapego do eu, mindfulness, orações, o que quer que seja que te conecte com o mundo mais elevado, ayahuasca, o que quer que seja, você vai ter uma tendência a acessar níveis mais altos, nem que por instantes. Então, em estado de transe, a gente entra, acessa o módulo de espiritualidade, PNL, todo exercício a gente vai lá em cima, tranquilo, rapidinho. Então você, com muita prática, você vai acessando os teus níveis mais saudáveis mais. Não necessariamente significa que você mexeu no teu centro de gravidade. Isso é muito importante. Os acessos não significam mudança de nível de gravidade, tá? É uma coisa diferente, acesso a esse nível versus o estágio que eu me encontro. Estágio que eu me encontro, mudar esse botão daqui para cá, esse rabinho, tem aqueles rabinhos de burro, né? Você vai colando assim, tem que estar apagado. Olha. Me veio o pica-pau na cabeça, cara. O pica-pau está no nível de consciência 6 ou 7. Certeza, vocês vão ver que o pica-pau está no nível 7 de consciência. A descrição bate exatamente nele, cara. Ele quer fazer com os outros o pior possível, né? Enfim, isso aqui é trabalho de meses, anos. Trabalho de anos, pular daqui para cá. Tá? Há o que o Russ e o Dom chamam de acessos relâmpago. Então vamos dizer, mudanças relâmpago, tipo Eckhart Tolle. Do nada o cara vai daqui para cá. Então existe essas coisas, né? Existem as pessoas, entre aspas, de iluminação mais rápida? Existem, mas no geral não é isso que acontece, tá? 99% da humanidade nós vamos galgando um por um aí na raça. E são anos de trabalho para eu subir de um para outro, tá? Isso é trabalho sustentável, isso é trabalho de crescimento, isso é trabalho real. Agora, quando eu subo de um para outro, a mudança na minha vida prática é gigante. Tem efeito em todas as áreas da minha vida eu mexer no meu centro de gravidade. Acesso não necessariamente tem efeito em todas as áreas da minha vida prática. Acho que o que a Ana falou um pouquinho é isso. Eu volto lá para o mundo e as coisas me puxam e tal, e parece que tem alguma coisa que eu tô... A impressão que me dá é que eu tô ganhando um corpo, né? Pronta para subir um nível de consciência, e aí vai ter desdobramentos em todas as áreas da vida, tá? Lembrando que você consegue ainda conversar com as pessoas que você conversava antes, estando nesse range e por aí vai, né? Mas esse é um trabalho, e os acessos são outros. Muitas vezes as pessoas que fazem muito acesso espiritual, né?
pá, faz o que tem que fazer. E pouco trabalho de limpeza psicológica, né, pai, mãe, imprints da infância, elas tendem a ter uma variação maior. Então o cara vem, faz um trabalho, acessa o iluminado, no dia seguinte ele vai para o inferno do buraco. Tá? Isso significa o quê? Que ele está fazendo acessos muito fora da curva, sem necessariamente fazer o trabalho de incorporação disso, de sustentação. Não é que ele pisou num nível de iluminação maior e aí ele parou, pensou, trouxe para ele, incorporou, movimentou, mexeu, enraizou. Não, ele acessou só.